Olá, vamos para a correção do formulário 2, segundo bimestre, da disciplina de Química. Foram 5 questões, a gente vai fazer a correção agora. Na primeira questão, diz o seguinte: alcinos são hidrocarbonetos alifáticos saturados, alicíclicos saturados, alifáticos insaturados com dupla ligação, alicíclicos insaturados com tripla ligação ou alifáticos insaturados com tripla ligação. Bom, alcinos, a gente sabe que tem o quê? O in, né? Uma ligação tripla. Então, só poderia ser o D ou o E. Ligação tripla. Insaturados, sim. Se tiver ligação dupla ou tripla, é insaturados. Alicíclicos é cadeia fechada. E alifáticos, cadeia aberta. Então, o item é o item correto para essa questão. Alcinos são hidrocarbonetos alifáticos insaturados com tripla ligação, certo? Questãozinha 2. Na questão 2, considere o composto. Sua nomenclatura correta é, olha só, aqui a gente já observa que esse ciclo aqui é o quê? É um anel benzênico, então esse composto é aromático, certo? Vamos fazer o quê? Primeiro vamos numerar esse composto. Numerando, começando aqui em ordem horária, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A gente tem 6 carbonos no ciclo. Então, começando aqui com o carbono 1, 2, como é que é o nome dessas ramificações? Essa daqui é metil, metil, e essa aqui é propil. Então, a gente vai dar os nomes e as posições. 1, 2, como são 2 metis, a gente vai dar dimetil. 1, 2 dimetil e o 3 é o propil. 1, 2 dimetil, 3 propil e o núcleo, que é o benzeno. 1, 2 dimetil, 3 propil, benzeno. Item correto é o item B. Na questão 3, o isopropeno é um composto orgânico tóxico que é utilizado como monômero para a síntese de elastômeros por meio de reações de polimerização. Dada a estrutura do isopreno, qual sua nomenclatura IUPAC? Lembrando que a IUPAC é a união da química pura e aplicada. Lá é que tem as regras, eles decidem as regras dos nomes dos compostos. Então, a gente observa no composto que ele tem 2 ligações duplas, então pertence à classe de quem? Dos alcadienos, certo? 2 duplas. Tem uma ramificação. Quando a gente numerar esse composto, né, a gente vai ver que esse aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Temos 4 carbonos na cadeia principal. E aqui seria a ramificação, certo? Começando da ramificação, o nome dela é a posição que ela está. Carbono 1, carbono 2. A ramificação está no carbono 2, 2-metil. Prefixo para 4 carbonos, but. O A a gente vai colocar só para fazer a ligação do nome, buta. E as 2 duplas, uma está no carbono 1, a outra está no carbono 3. 1, 3, dien, que é o infixo para os alcadienos. E o O no final, que é de hidrocarbonetos. 2-metil, buta, 1,3-dieno é o nome desse composto da questão 3. Item correto é o item B de bola. Na questão 4, a nomenclatura oficial e o PAC do composto é, a gente tem esse composto aí, né? É uma cadeia fechada, olha só, cadeia fechada com ramificações, né? Tá formando um quadrado, tá formando uma figura geométrica. Então, a gente vai ver o posicionamento, a gente vai fazer o posicionamento. Vamos começar aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 1, eu tenho 2 vezes o metil. 2 vezes o metil. E no carbono 3 eu tenho o etil. Por que eu vou começar a dar esse nome? Pelo etil. Eu tenho que começar pelo etil porque tem que ser por ordem alfabética. Então, antes vem o E. Então, etil,
está na posição 3. Então, é 3-etil. Aí, 1,1-dimetil, ciclo, tem que colocar sempre a palavrinha ciclo no início para a cadeia fechada. Tem quantos carbonos? But, o an, que nesse ciclo só tem ligação simples, e o O no final. Então, esse composto é o 3-etil, 1,1-dimetil, ciclobutano. Item correto dessa questão é o item B. E a última questão, a questão 5. Os nomes corretos para os compostos são... Nós temos aí 3 compostos e está perguntando qual o nome deles. Olha só, você observa que esses 3 compostos são compostos de cadeia fechada. Tem algum aromático? Para ser aromático, teria que ter o quê? O anel benzênico. Esse não é anel benzênico, porque teria que ter 3 ligações duplas alternadas. Esse aqui já está dizendo que não é. E aqui temos 2 ligações duplas. Então, não é aromático. Nenhum dos 3 são aromáticos, certo? Então, são cadeias fechadas. Então, vamos para o primeiro. No primeiro, pessoal, eu tenho uma ligação dupla. Então, eu vou e tenho uma ramificação. Vou numerar próximo dessa ligação dupla. Esse vai ser o carbono 1, esse é o carbono 2 e aqui o carbono 3. Então, a ramificação está no carbono 3. Como é que é o nome dessa ramificação? Metil. 3-metil, ciclo, tem que colocar a palavrinha ciclo, porque é cadeia fechada. Esse ciclo tem quantos carbonos? 6. Porque tem uma ligação dupla, e a dupla está no carbono 1. 3-metil, ciclohexeno 1. É o nome do primeiro composto. O segundo, eu tenho também uma cadeia fechada e tenho uma ramificação. O nome dessa ramificação é isopropil, certo? Isopropil é o nome dessa ramificação. Então, eu tenho isopropil, ciclopropano, são 3 carbonos. Isopropil, ciclopropano. Por que eu não vou colocar nenhuma numeração? Porque como só tem uma ramificação, então ela vai estar na posição 1. Então, não é necessário, ela poderia estar aqui, ou aqui, ou aqui, ia ser sempre a 1. Né? Então, não precisa colocar numeração. Isopropil, ciclopropano é o nome do segundo composto. E o terceiro composto, eu tenho 2 ligações duplas e tenho uma ramificação metil, que é o CH3. Então, eu posso numerar tanto começando desse lado como desse outro, vão ser as mesmas numerações. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. A minha ramificação está na posição 3. E as minhas duplas, uma está no carbono 1 e a outra está no carbono 4. Então, eu começo com o nome da ramificação e a posição que ela está. 3-metil, ciclo, cadeia fechada tem que ter a palavrinha ciclo sempre, não pode esquecer. São 6 carbonos, é o hexadieno, porque tem 2 duplas, hexadieno. E essas duplas estão em quais posições? Uma está na posição 1 e a outra está na posição 4. 1 e 4, certo? Então, o item correto para essa questão é o item B. Muito bem, então finalizamos a correção do nosso formulário, certo? Da aula 2. Dúvidas? Podem perguntar, né? E aí, até a nossa próxima aula. Tchau!